Então abra comigo aí em Colossenses capítulo 1, carta aos Colossenses, dirigida aos Colossenses por Paulo e Timóteo. Estamos vivendo uns dias que nós precisamos, como igreja, realmente nos intensificar na oração. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu percebo que a igreja depois, essa questão da pós-modernidade, tem dado uma quietada em alguns aspectos, são importantes para a igreja, e eu quero hoje abordar aqui na exposição da palavra, a questão que Paulo e Timóteo e outros irmãos aqui, preocupados realmente como o liberalismo, o modernismo, até o misticismo e tantas outras coisas, tem levado a igreja a ser vulnerável. E Paulo aqui ele está escrevendo, ninguém escreve uma carta sem que há um propósito. Então Paulo estava aqui externando uma preocupação com a igreja de Colossos, porque a igreja aqui, ela, depois de estar firmada, e ela estava passando por uma fase aí onde havia algumas seitas da época tentando destruir a fé da igreja de Colossos. E Paulo prontamente ele vai intervir aqui para que a igreja continuasse dentro do propósito que Deus havia chamado. Assim é para mim e para você. Então eu tenho colocado assim, a igreja que ora pela igreja. A igreja, ela tem o propósito de orar pela igreja. Então vamos lá, a exposição aí do texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e de amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, o nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar? Pai querido, quero agradecer ao Senhor nessa manhã, nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem nos dado. Pai, ontem à noite, hoje pela manhã, na reunião dos nossos voluntários, pelo culto da manhã, agora nesse momento, Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua direção, o Teu poder, a Tua graça. Abençoa agora, Senhor, todas as igrejas que estão reunidas, Deus, ao redor deste mundo, Senhor. Abençoa também as nossas igrejas que estão ali, Senhor, ministrando a palavra, ali no Jardim Santana, na Vila Olímpia, em Pedreira. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde estiver a palavra sendo exposta, Senhor, que a Tua graça venha sobre cada um dos Teus santos, em nome de Jesus, e que todo o poder de Satanás cesse agora, em nome de Jesus. Por isso nós te bendizemos e te exaltamos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Bom, eu não sei se você já teve alguma curiosidade em relação a algumas cartas, Aqui Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses. Ele estava preso em Roma. Essa carta ela foi escrita nos anos 70 depois de Cristo. E essa carta aí, ela está aqui toda separada, mas ela contém 4 capítulos, 95 versículos que você pode desfrutar abundantemente. E o tema principal aqui é o versículo 14, aonde Paulo chama a atenção dos colossenses ali, a respeito da pessoa de Cristo e da obra maravilhosa que ele produziu no mundo.
E esse era o momento crítico para essa igreja, tanto é que o tema central dessa carta é justamente a questão da obra maravilhosa, da pessoa linda, maravilhosa que é Jesus. Então, a igreja, nesse momento, ela estava perdendo essa beleza. No momento em quando ela começa a olhar para as circunstâncias, para as situações que estavam envolvidas, as seitas, porque ali era um momento crítico, porque os judeus ortodoxos, né, os pessoas, os liberalistas ali, os místicos estavam rondando ali a igreja, tentando se infiltrar para trazer dano à fé dessa igreja. E me parece que hoje nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão se esfriando na fé. Porque as situações, elas muitas vezes nos atingem, né, de forma direta ou indiretamente, e a gente começa a tirar os olhos da palavra de Deus, a gente começa a não olhar, não acreditar mais na obra maravilhosa que Cristo fez, na cruz do Calvário. Então, aqui Paulo, ele chama atenção, e essa carta aqui, ela é o 50º primeiro livro da Bíblia, né? Então, se você pegar aqui toda a história, você vai ver como é importante isso. E o primeiro momento aqui, a gente percebe que Paulo, ele não estava sozinho. Ele estava aqui, olha, nós, né, eu e o irmão Timóteo, por vontade de Deus, sendo apóstolo, né, eu estou escrevendo a vocês e cumprimentando vocês com a graça e a paz da parte de Deus. E o primeiro momento no versículo 3 que eu quero chamar a sua atenção aqui, é quando Paulo ele escreve, dizer, damos sempre graças a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui, oração. O primeiro ponto de uma igreja que entende a palavra de Deus, que entende a intimidade, a vida com Deus é a oração. Nós estamos vivendo um tempo onde a oração, ela está ficando em segundo plano. Então nós precisamos hoje como igreja, sermos despertados a orar. Uma igreja que ora é uma igreja que tem intimidade com Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que tem vitórias. Uma igreja que ora, ela vence as circunstâncias. Então é muito importante, eu estava falando aqui, nós estávamos na nossa reunião de pastores aqui da cidade, eu estava conversando com um pastor, e ele estava contando uma situação que estava acontecendo dentro de uma igreja, e um pastor, preocupado com a situação, ele decidiu pegar a sua família e criar um tempo de oração dentro da sua igreja. Ele tinha 4 filhas, 4 genros e alguns netos. E ele disse assim, eu vou juntar a minha família e vou orar como igreja. E a Bíblia diz que por um ano, a Bíblia, os irmãos contando, né, mania aqui de pastor, da Bíblia, não é a Bíblia. Ele relatando isso. E eles começaram a orar, ele desafiou cada um dos seus genros, inclusive um não era convertido, não tinha nada a ver com a palavra. Ele disse, mas você vai falar, conta da sua vida, fala dos seus problemas, porque nós vamos orar juntos. E todos começaram a orar, criando um laço familiar, se reunindo como igreja, e eles começaram a orar. Ele contou, e eles colocaram o nome na sua reunião como Casa de Aço. Depois de um ano, Deus transformou toda a vida dele, da família dele, inclusive a igreja onde ele estava. Então você vê a importância que é a gente se dedicar à palavra de Deus e também à oração. Então Paulo, ele está dizendo aqui, olha, nós damos graças a Deus quando nós oramos. Porque, irmãos, o que a gente percebe hoje é que há mais críticos do que pessoas que oram pela igreja. A tendência nossa, o pastor estava falando aí, né? É a murmuração, a lamentação, a crítica. Mas antes de você orar, você criticar a tua igreja, o teu povo, teus irmãos, ore por eles. Exorte eles se for necessário, mas coloque em oração. O maior problema da igreja hoje é a oração. Então nós precisamos começar a treinar o nosso coração, a se envolver com a oração. Segundo ponto que Paulo fala muito aqui é da fé. Desde que ouvimos, ao verbo aí, né? Desde que nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos. Olha aqui.
Então, Paulo está orando. Aí o pastor, que era Epáfras, que era o pastor dessa igreja, que estava preso lá com Paulo em Roma, né? Ele dá a notícia e fala que a igreja era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha amor, praticava o amor para com todos os santos. E por causa, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Quem é a vossa esperança? Quem é a sua esperança? Quem é a minha esperança? O que me dá esperança é quando eu entendo que eu tenho que ter na minha vida em oração e crer que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Aqui Paulo, ele começa a falar daquilo que é importante para nós, como igreja nesses dias. Então, ele começa a dar aqui, olha o versículo 6, que chegou até vós, ele fala do Evangelho, né? da esperança do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça na verdade. Olha o versículo 7, segundo foste instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo e fiel, quanto a vós outros, e fiel ministro de Cristo. Olha aqui, um homem que mesmo preso, como Paulo estava, ele começou a dedicar a seu tempo, a sua vida em oração para que a igreja não ficasse enfraquecida, mas que pela oração eles pudessem ser fortalecidos. Então, você quer fortalecer a sua vida? Você quer fortalecer a igreja de Deus? Comece na oração. A oração, não importa a circunstância. Hoje nós estamos voltados muito para a situação que nós estamos vivendo e nós deixamos de lado as principais coisas que nos sustentam, que é a nossa vida com Deus, é a intimidade com Deus, é a oração, é a leitura da palavra. Nós, como igreja, nesses dias, precisamos abrir os nossos olhos, os olhos da fé, abrir o nosso coração, para que a palavra de Deus, ela penetre. E, irmãos, e só existe uma forma de nós alcançarmos o coração de Deus, o favor de Deus, é através da oração. Não é nenhuma outra situação. Eu estava falando de manhã, hoje as pessoas elas trocam a oração por qualquer coisa, qualquer objeto. Por exemplo, se você não tem preguiça de orar, você vai lá, põe um copo d'água e o pastor lá do outro lado vai orar, você vai tomar esse copinho d'água 3 vezes ao dia, tudo vai se resolver. Isso é balela. O que vai resolver a sua vida é a palavra de Deus, é a intimidade com Deus, é a oração. É isso que vai resolver a nossa vida. Não é você espalhar sal grosso na porta. Aliás, sal grosso é para você fazer uma boa picanha. Se você for jogar sal grosso atrás da porta, isso você vai perder o sal grosso e vai perder tempo. Usa o sal grosso lá para você fazer uma boa picanha. Aí que chama os pastores da igreja. Então, nós estamos vivendo um tempo de misticismo, um tempo estranho, esquisito. E aonde essas coisas estão começando a entrar pelas nossas portas. E nós achamos que está tudo certo. Não, olha, você está indo muito na igreja, você é fanático. Irmãos, eu vou morrer fanático. Jesus morreu por mim. Ele foi as últimas consequências pela minha vida, para que eu tivesse conteúdo, para que eu pudesse orar, interceder, pela minha família, pela minha casa, pela minha igreja, pelo meu povo, pelo meu país. E parece que a gente está assim dando um passo para trás. Não pode, né? Aquela questão até do liberalismo, né? Sabe uma coisa? É mesmo, a palavra diz, mas espera um pouquinho, 2 pontinhos aí, né? Mas não é tanto assim, vamos encaixar alguma coisa. Isso aqui não dá para aliviar? Aliviar nada, irmãos, é pressão total. É pressão total, é caráter, é vida com Deus. Não tem que aliviar nada. Jesus, ele não fugiu da sua responsabilidade, ele foi para a cruz. Lá em Atos 3, Pedro viu aquele homem aleijado esmolando na porta do templo. Ele olhou para aquele homem e disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu te dou, aquilo que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Oração, porque ele estava indo para o templo para orar, a presença de Deus, intimidade com Deus.
Moisés em Êxodo 3, lá cuidando das ovelhas do seu sogro, de repente ele vê uma sarça ardendo. Ele diz: que maravilha é isso, vou até lá. Ele sai do seu conforto e se expõe diante de Deus. Irmãos, oração é quando você se expõe, é quando você deixa ser tocado por Deus. Nós precisamos esses dias deixar Deus tocar em áreas da nossa vida. A oração te expõe, a oração tira você de uma situação onde Deus pode te conhecer. Há pessoas que estão escondidas atrás do seu mal-estar, das suas feridas. E a oração, ela leva você a transbordar, a mostrar quem você é. Estevão, primeiro mártir ali da igreja, se expôs, expondo a palavra de Deus, colocou a sua vida em risco e olhou para aqueles homens em oração: Pai, perdoa. A oração leva você a se desprender de si mesmo. Paulo estava aqui exortando, falando dessa igreja para que ela pudesse começar a continuar, estar aonde ela estava, mas andar, ir à frente, porque as situações não eram boas. Olha aqui no versículo 9, vamos caminhar um pouco mais aqui. Por essa razão também nós, Paulo volta novamente aqui, olha, desde o dia em que ouvimos, outro verbo aqui, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, como é que nós vamos ter conhecimento? Como é que nós vamos ter entendimento se nós não expomos, não estamos diante de Deus? Só o Espírito Santo, através da oração, da intimidade, nós podemos ter conhecimento da plena vontade de Deus, para ter sabedoria e entendimento espiritual. 3 coisas aqui que são básicas para nós como igreja. Ele está falando aqui, irmãos, de conhecer a plena vontade de Deus. Olha, ele está pedindo para a igreja: olha, vocês precisam entender que vocês precisam entrar, transbordar no conhecimento da plena vontade de Deus e também ter sabedoria e entendimento espiritual. A igreja de hoje é uma igreja mimada, uma igreja que não quer crescer, porque crescer, desenvolver, ela dói. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que abrir mão da sua vontade, você tem que abrir mão do seu direito. É isso, serve para isso. Então nós precisamos hoje, através da busca em Deus, da oração, ter entendimento, conhecer a plena vontade de Deus e para que possamos ter entendimento espiritual. Você sabe qual é o propósito que você está aqui? O seu propósito é estar num culto. Encerrou o culto aqui, você vai embora. E depois disso, qual é a vontade de Deus para você, para a sua vida? Lá onde você vai estar amanhã, às 7, às 8, às 9, às 10, a hora do almoço, quando você parar na sua empresa, qual é o propósito? O que Deus quer? Que você ore pela empresa, que você ore pelos seus amigos, que você ore pela sua parentela. Qual é a vontade de Deus? Por que Deus colocou você, alcançou você, deu a salvação a você, só para você salvar a sua própria pele? Será que é isso? É só isso? Estou salvo, graças a Deus, agora o resto é o resto. Não, nós precisamos ter entendimento espiritual, conhecer na totalidade a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa ser preenchido com a sabedoria do Espírito Santo e com o entendimento, orar como convém. A igreja precisa aprender a orar como convém. Então é necessário que eu e você possamos entender. Ao versículo 11, você tem o quê? Conhecimento, sabedoria e entendimento. Ao versículo 10, a fim de que vocês vivam
de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Olha aqui, e ele repete novamente, e crescendo no pleno conhecimento. De novo, quando alguém fala duas vezes a mesma coisa, é uma advertência. A igreja de hoje, ela está sendo advertida a ter mais tempo de oração. A igreja está sendo advertida nisso. A igreja tem que orar pela... Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Olha o versículo 18. Olha o versículo 18 do capítulo 1, onde nós estamos. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Versículo 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Jesus é o primogênito. Jesus é aquele que abriu o caminho. Jesus é aquele, e quando ele estava ali para ser totalmente entregue, a Bíblia diz que ele se retirou, deixou os seus discípulos ali e foi orar ao ponto de que o suor dele era como gotas de sangue. Tamanha era o momento, porque ele ia entregar a sua vida pela igreja. Ele é o corpo, ele é o cabeça, ele dá vida para a igreja, ele dá poder para a igreja. E sabe como a igreja tem vida e poder? É quando a igreja se entrega à oração. Nós precisamos despertar a nossa vida, nossa família, como esse homem, a experiência que esse homem teve. Ele disse assim: eu não quero nem saber. Interessante que a colocação desse homem, quando eu fiquei ouvindo o testemunho, é que ele diz assim: olha, eu não quero nem saber, eu vou começar a reunião, e eu quero todos vocês lá. Vocês cancelem tudo, senão eu vou buscar vocês na casa de vocês. Eu quero vocês lá, porque se eu quero uma igreja curada, restaurada, ela tem que começar por mim, eu sou a igreja. Se eu quero família restaurada, eu tenho que começar pela minha família. Se eu quero uma igreja restaurada, eu preciso entender que eu preciso ser uma igreja curada. E você só cura as suas emoções, sua vida, seu lar, sua família, a sua igreja, através da oração. Quanto tempo você tem dedicado para a oração? Voltando um pouco aqui atrás ainda, no versículo 11, olha o que ele diz: para que vocês, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Olha aqui, perseverança. Você quer adquirir perseverança? Você quer adquirir paciência? Paciência longa, se entregue à oração. Você quer dominar a ansiedade, a preocupação, a opressão, a depressão? Entregue-se à oração. Porque era isso, o desafio para aquele momento, nessa igreja, era isso. Olha o que Paulo está discorrendo. Irmãos, eu acho, mas o que nós temos a ver com essa igreja? É o que nós estamos vivendo hoje. Nunca foi tão atual o que nós estamos vivendo hoje. Olha as reuniões de oração. Nós temos reunião de oração aqui, às 7:30 da manhã, toda terça-feira. É um grupo de pessoas que oram. Nós temos meio-dia, toda quinta-feira, meio-dia. Nós temos nos núcleos. No Santana, é às 15h30, tem oração de quarta-feira. Deve ter também na Vila Olímpia, não tem informação, mas deve ter algum tempo de oração. Nós vamos ter agora, no dia 30, a terça-feira. Na quarta-feira é feriado, nós vamos estar aqui das 21 às 5 da manhã. Você não precisa vir aqui, ficar das 9 às 5 da manhã. Passe por aqui, venha orar, traga alguém. Pega alguém da sua parentela, nós vamos orar, precisamos mudar a história, a nossa vida, a nossa família. Somente a oração é capaz, só a nossa entrega é capaz. Então Paulo está dando aqui, irmãos, para nós, como ele fez com a igreja de Colossos, para nós nos dias de hoje. Nós temos que aplicar essas verdades. Eu coloquei aqui algumas verdades que fez toda a diferença
para essa igreja, ela venceu. A primeira verdade que Paulo descreve para essa igreja: precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer totalmente a vontade de Deus para a nossa vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Precisamos, segundo ponto, precisamos ser cheios de toda a sabedoria. Irmãos, quando você relata, você pega a Bíblia, você pega homens como José, Daniel, próprio Abraão, no início, homens que foram dotados de sabedoria, sabe por quê? Homens que oravam, homens que tinham intimidade com Deus. Você pega aqui, por exemplo, como Paulo, você pega os apóstolos, eram homens que dedicaram, lembra lá, irmãos? Lembra lá em Atos 16, o que relata Atos 16? A Bíblia diz que Paulo e Silas libertam uma endemoniada, que era uma adivinhadora. Logo em seguida eles são presos. A Bíblia diz que eles levaram 39 chibatadas, depois foram jogados atrás do cárcere. Não foram no cárcere, foi atrás do cárcere, um pouco mais distante. E aí à meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles cantavam, adoravam, oravam a Deus. E por volta da meia-noite, a Bíblia diz que um terremoto, um grande terremoto, aconteceu naquele local, ao ponto que as grades das celas, elas se abriram, se romperam. E ali houve um avivamento naquela prisão. Sabe? Hoje nós estamos aprisionados pelos nossos deveres. Nós não paramos para clamar, nós não paramos para orar. E cada vez mais parece que esse muro, ele vem crescendo e vem tirando a visão, vem tirando de nós o interesse. E naquele momento a Bíblia diz que aquele carcereiro, ele vai ao ponto de cometer suicídio, porque ele achava que todos aqueles prisioneiros tinham fugido, mas Paulo se levanta no meio daquela escuridão e diz: olha, não, Paulo, calma, nós estamos todos aqui. E aquele homem cai de joelhos diante de Paulo. O que eu devo fazer? Se arrependa. E Paulo ora por aquele homem, ora pela sua família, e todos se convertem, todos são batizados. Pedro estava preso na prisão com vários soldados. A Bíblia diz que a igreja orava sem cessar. E de repente, um anjo entra pelas portas da prisão aonde Pedro estava. Liberta Pedro. Aí a turma fala: quem que inventou o portão automático, hein? Foi Deus. Clique. Pedro, vamos embora. Já acionei o controle aqui, Pedro, você está livre, vamos embora. Pedro foi embora pelas ruas. E quando chegou lá ainda, as pessoas: não, será que é ele mesmo? Será que não é a alma viva dele? Não, ô, gente, sou eu, abre logo aí, eu quero entrar. Irmãos, oração. Como é bom uma igreja que ora. Como é bom uma igreja que pratica o amor no Espírito. Como é bom uma igreja onde ela caminha por fé. É de glória em glória, fé. Nós, desses dias, Deus tem nos chamado. Nós vamos fazer a diferença nessa cidade. Eu e você, a igreja, eu não falo que igreja, eu não falo a igreja local, mas eu falo a igreja de Jesus aqui nessa cidade. Nós vamos fazer a diferença, sabe por quê? Porque Deus vai nos despertar nesses dias para ter momentos de oração, de intimidade com Deus e o poder de Deus. A terceira coisa que eu coloquei aqui: precisamos ter inteligência espiritual. Por que será que Paulo escreve que a igreja precisa ter inteligência espiritual? Sabe por quê, irmãos? Tem muito lobo aí fora. Tem muito enganador aí. Tem muita gente vendendo trigo, vendendo tijolinho. Os caras são criativos. Entendeu? Você compra um tijolinho por R$15, daqui a um ano você vai construir uma casa. Mentira. Inteligência.
Olhe para a palavra de Deus, busque na palavra de Deus, cheque as coisas, olhe, veja aquela informação. Tem gente que liga o rádio e fica ouvindo tanta coisa, depois quer compartilhar. Irmãos, seja inteligente, não dê voz no seu coração a tudo que você ouve. Nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos discernir espiritualmente o momento que nós estamos vivendo nesse país, o momento que nós estamos vivendo na nossa casa, no nosso trabalho. Nós precisamos de inteligência espiritual. E se eu e você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, nós podemos ter isso. É de Deus para a nossa vida. Nós estamos sendo enganados, sabe por quê? Porque a gente acha que as coisas vão se resolver apenas você criando situações naturais. Não, a vida com Deus é uma ação sobrenatural. Não tem como. Outro ponto que eu coloquei, andar dignamente diante do Senhor. Eu tenho que orar para Deus, me dá graça. Eu sou um ser humano, tenho maus costumes, maus pensamentos, maus desejos. Eu preciso me entregar ao Espírito Santo. Andar dignamente não é fácil, irmãos. Qualquer desvio em falso, você está no sal. Porque a gente se contamina facilmente com as coisas. A onda que estamos vendo aí, irmãos, de suicídio, separação, brigas, coisas terríveis, atingindo a igreja, separando irmãos. Por quê? Porque a gente não entende que nós precisamos andar dignamente diante do Senhor. Como é que eu posso ser digno diante de um Deus tão santo e poderoso? É quando a presença do Espírito, a presença de Jesus me reveste. Outro ponto que eu coloquei aqui, precisamos agradar ao Senhor em tudo. Está fácil? Agradar o Senhor em tudo. Você tem agradado o Senhor em tudo? Se você fechar os seus olhos agora, ir lá no fundo, no porão da sua alma, será que você vai encontrar algo que não está agradando a Deus? Como Davi, Senhor, sonda o meu coração, vê se há um caminho mau, vê se há maus desejos em mim. Oração. Então, como é que eu posso agradar a Deus em tudo? Outro ponto, precisamos frutificar em boas obras. Como é que eu posso ser alguém que frutifica com boas obras? É quando eu entendo que eu preciso estar ligado. João fala isso. Aquele que está ligado à videira verdadeira é um ramo que dá fruto. Você sabe como é que eu posso dar fruto? É quando Deus me poda. Quem gosta que quando Deus vem e desce aquele machado e vem, aquela roçadeira que vem roçando assim de lateral, você tenta desviar, mas não tem jeito. Aí quando aquilo dói no primeiro momento, mas depois você começa a frutificar. Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Quem não é corrigido por Deus é porque não sente o amor de Deus. Então, para você dar fruto, você precisa realmente deixar que Deus toque na sua vida. Precisamos crescer no pleno conhecimento. Precisamos ser revestidos da força gloriosa do Senhor. Precisamos ser pacientes e bondosos, cheios da alegria do Espírito. Olha aqui, irmãos, nós precisamos ser revestidos da força gloriosa do Senhor. Você não é a cereja do bolo. Você não é autossuficiente. Você não consegue cumprir com cada detalhe daquilo que Paulo está falando. Por isso que ele fala, olha, eu dou graças a Deus porque vocês têm fé, vocês têm tudo, mas vocês precisam mais.
Para vocês se manterem como igreja, vocês precisam ter conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Eu quero que nessa noite, você que está aqui, você possa buscar isso em Deus, buscar esse entendimento. Às vezes, irmãos, nós protelamos certas coisas na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente abre mão de alguns princípios. E quando você não ora, abre mão de alguns princípios, a tua força tem que ser dobrada. Você tem que se esforçar mais para alcançar alguns objetivos. Mas quando você se entrega à oração, quando você passa tempo com o seu Pai, lá no íntimo, lá no fundo do seu quarto, né, você tem mais força e graça de Deus para vencer as circunstâncias. Então eu quero que nessa noite, você que está aqui, você saia daqui nessa noite desafiado a sentar na sua casa hoje. Antes de você ligar a televisão para assistir qualquer coisa, tenha um tempo de oração. Dê graças a Deus por você ter uma igreja, ter um povo, ter uma família, ter um irmão. Ter a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Olha aqui, irmãos. Quando você medita nisso, o teu coração. Nós tivemos aqui uma maratona, né, de reuniões. Mas como eu fico feliz de ter essa maratona. Eu poderia estar desocupado fazendo outra coisa, mas sabe o que me alegra? Saber que eu tenho aqui irmãos que eu posso compartilhar as minhas vitórias, as minhas alegrias, mas também as minhas tristezas, as minhas mazelas, as minhas dificuldades. Então isso é bom, viver como igreja é bom. E se você quer uma igreja saudável, se você quer uma igreja que agrade ao Senhor, ore por ela, em nome de Jesus. Amém ou não? Eu quero te abençoar nesta noite. Que o Espírito Santo possa despertar você. Irmãos, isso não é obrigação. Isso é prazeroso. Isso não é cansativo, isso é descanso. Isso não é jugo. Isso é livramento. É bom. Espírito Santo, nessa noite nós te bendizemos. Pedimos que o Senhor nos dê essas três qualidades quando Paulo ora pela igreja de Colossos: conhecimento da plena vontade do Senhor, sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos nesses dias, Senhor. Os enganadores estão aí, os falsos profetas estão aí, Senhor, à espera de uma ovelha desinformada. Mas nós, Senhor, com entendimento, vamos discernir, Senhor, aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem. Então eu peço, Pai, para todos aqueles que aqui estão, que tenham entendimento, discernimento, que tenham sabedoria, que tenham intimidade com o Senhor, e que a paz, o consolo, a graça do Espírito seja presente em cada lar, em cada família. Pai, peço que o Senhor conduza cada um debaixo da Tua graça. Ó Deus, conduza os Seus filhos nesse mês que vai iniciar, meu Deus, dando vitória, graça. Meu Deus, que toda apreensão, toda inquietação, desassossego, dor na alma, ferida, meu Deus, derrama um bálsamo agora. Meu Deus, em nome de Jesus, todo pai, toda mãe que aqui está, veja o fruto da sua perseverança. Meu Deus, em oração. Deus, eu creio em nome de Jesus que nós vamos colher como igreja. Ó Deus, testemunhos tremendos daquilo que o Senhor fará nesses dias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Então eu abençoo cada um debaixo da Tua graça e do Teu amor, que eles vão em paz, Senhor, para a honra e glória do Teu Filho amado. Amém e amém.